Pessoal, mais um encontro de estrutura e análise das demonstrações contábeis, e hoje é para falar sobre os modelos de previsão de insolvência ou de falência de empresas. Então, vamos lá para o nosso compartilhamento do material. Bom, então, vamos falar sobre modelos de previsão de insolvência, e aí nós temos por objetivos, né, conceituar insolvência, conceituar a análise discriminante e demonstrar os principais modelos de previsão de insolvências, né, que foram desenvolvidos e os existentes em uso no Brasil. Bom, o que é insolvência, né? Insolvência é a situação de, vamos dizer assim, de morte, né, da empresa. A empresa se torna insolvente quando ela não consegue pagar aí os seus credores. Então, ela entra num estado de insolvência ou falência, né? A legislação brasileira, em termos de legislação de falência, criou aí, né, houve uma alteração na lei há uns anos atrás e criou aí um mecanismo de recuperação judicial. Ou seja, se a empresa entra em dificuldade para pagar os seus credores, ela, né, pode e deve, né, requerer em juízo na vara de falências uma proteção da lei que seria a recuperação judicial. O que significa isso? Ela vai declarar aí uma moratória em relação aos credores e vai apresentar perante o juiz um planejamento de como ela vai pagar essas dívidas, ou seja, o tempo que ela vai levar e a forma como ela vai fazer para pagar essas dívidas. O juiz pode conceder ou não esse pedido de recuperação judicial. Uma vez concedido o pedido de recuperação judicial, a empresa, então, vai continuar, como se diz, as suas atividades sem ter o risco aí de algum credor pedir sua falência. Porém, ela deve cumprir, né, com esse cronograma que ela apresentou perante a Justiça, a vara de falências, e, uma vez cumprido, terminou o prazo, ela volta à situação normal. Então, é um mecanismo que existe para proteger a empresa. Isso por quê? O legislador, quando pensou nisso, ele pensou o seguinte: por que deixar a empresa morrer se ela tiver condições de pagar dentro de um prazo razoável? É muito melhor ela dar né, modificar a forma como ela vai pagar isso aí, mas é melhor do que a empresa quebrar. Ou seja, a empresa vai continuar operando, vai continuar produzindo, vai estar contribuindo aí para a economia local e regional, ou até nacional, preservar postos de trabalho, que é muito importante. Então, é um mecanismo que a lei, né, trouxe nessa alteração que houve há alguns anos, esse mecanismo. Porque antes era assim, não tinha esse mecanismo. Ou a empresa, como se diz, os credores entravam e pediam a falência da empresa. Se o juiz decretasse, a empresa estava falida. Então, esse mecanismo ele veio mais para preservar a vida das empresas. Então, isso que seria insolvência, né? A análise financeira, né, em termos de conceito, ela é o quê? É um instrumento que é utilizado não só pelos investidores, mas como através de outros usuários da informação contábil, avaliar a empresa através de índice econômico financeiro, né? E aí ele vai avaliar a perspectiva de sucesso ou não de uma empresa. Então, é um instrumento, né? A análise financeira é um instrumento utilizado pelos estudiosos de finanças e contabilidade para, através dessa análise, através do índice, predizer falência. Então, os indicadores também podem apontar aí para uma situação de falência das empresas. Entretanto, existem os modelos que foram desenvolvidos com essa finalidade, tá? E os modelos desenvolvidos, ele é sempre, a maioria deles, né, os mais recentes principalmente, eles foram desenvolvidos utilizando métodos estatísticos, né, de análise multivariada, né, métodos quantitativos
já um pouco mais avançados. E o principal modelo, né, de análise multivariada, ou de estatística, ou de método quantitativo, é a análise discriminante. Tá? Então, é esse modelo que impera aí no desenvolvimento é, dos preditores de insolvência. Né? Então, o que é uma análise discriminante? Né? Então, é uma metodologia, é um método que leva a, ou seja, um grupo de índices, né, de indicadores, com capacidade de separar, né, empresas boas de empresas ruins e, ao mesmo tempo, determinar o peso relativo de cada índice, sem que prevaleçam esses critérios arbitrários. Então, o que esse modelo faz? O pesquisador que vai desenvolver o modelo e vai usar na discriminante, o que ele faz? Ele toma posse aí, né, de um grupo de empresas, né, faz uma amostra aí de empresas, e essa amostra é dividida em dois grupos, ou seja, eu tomo uma quantidade de empresas saudáveis, né, e uma quantidade de empresas com problemas, seja em recuperação judicial, por exemplo, ou empresas já falidas, desde que eu tenha demonstração contábil, ou empresas que estão dando prejuízos recorrentes, ou empresas com passiva descoberta, por exemplo. Então, tem um grupo de empresas saudáveis e um grupo de empresas com problemas, que está levando elas para a insolvência, né, para a falência, ou seja, recuperação judicial. Empresas que vêm consecutivamente dando prejuízo, ela está caminhando para uma insolvência. E, às vezes, a quantidade, né, o volume de prejuízos que ela vai acumulando ao longo do tempo, leva ela a ter um passivo descoberto, como é o caso, por exemplo, que já mencionei, da Bombril, né? Então, essa metodologia consiste nisso. Primeiro, toma-se esses dois grupos de empresas. Segundo, calcula um grupo de índices dessa empresa. Aí o pesquisador vai definir quantidade e quais índices ele quer utilizar. Então, pega uma quantidade considerável de indicadores econômico-financeiros e aí vai alimentar aí um software para fazer isso, e o software, então, utilizando essa análise discriminante, esse modelo estatístico, ele vai começar atribuir pesos para esses indicadores. E aí vai apontar quais indicadores são mais significativos para predizer a insolvência. E ele vai eliminando aqueles menos significativos, aqueles que dão alguns problemas, e no final ele vai ter aí um grupo de índices, e esses índices, então, a eles são atribuídos pesos. Né? Então, com base nesses pesos, ele vai dar um resultado. Aí depois, com base nesse resultado, o pesquisador tem que elaborar aí os pontos de separação. Tá? A gente vai ver isso mais à frente. Então, é isso. E isso, com certeza, não está baseado em critérios arbitrários, ou seja, ao bel prazer do pesquisador. Não, é o software, estatisticamente, é que ele vai atribuir esses pesos a cada item. Então, a ação do pesquisador ainda não é levada em consideração, ele nem tem como fazer isso. Isso aí está colocado aí no livro do José Pereira da Silva, que trata desse assunto. Bom, esses estudos eles têm origem, né, já na década de 30. Né? Por que na década de 30? Porque em 1929, o que aconteceu? Né? Teve a quebra da Bolsa de Nova York, né? Ou seja, a Bolsa praticamente quebrou, a economia norte-americana realmente foi à lona, né? Ou seja, quebrou, os Estados Unidos quebrou, e arrastou o resto do mundo, né? Levou o resto do mundo junto. Né? E, assim, a quantidade de empresas que faliram nos Estados Unidos foi muito grande, os investidores perderam tudo que tinha na Bolsa, pessoas se suicidaram porque perderam todas as suas economias, gerou uma onda de desempregado nunca vista, né? Até então, né? Então, e essa crise demorou alguns anos. Só foi com o governo do presidente Roosevelt, né? Com o plano New Deal, que começou a recuperar a economia dos Estados Unidos, né? Depois que ele foi eleito. Aí foi através de um modelo de total intervenção do Estado na economia e recuperou os Estados Unidos. E aí, quando chega em 1941, os Estados Unidos entra na Segunda Guerra e sai da Segunda Guerra, né, vitorioso dos aliados, e aí já é a maior potência
militar e econômica do mundo, e isso permanece até hoje. Então, você vê o que o programa de recuperação do presidente Roosevelt fez, né? Aconteceu isso. Então, a grande pergunta era por que a contabilidade, a análise financeira não conseguia, então, prever que essas empresas poderiam quebrar? Então, acabaram aí questionando a contabilidade, por que não podia prever insolvência? Não tem nada que prever insolvência. Aí os pesquisadores começam, então, a fazer estudos de como prever falência. Então, para começar a predizer possíveis falências de empresa. Então, em função desse acontecimento, surgem, então, os estudos que começam a pesquisar sobre a previsão de insolvência. Então, é a partir aí da década de 30. Então, a gente tem aí, né, os primeiros estudos que foram realizados, principalmente nos Estados Unidos. Então, a gente tem esse estudo aí de Paul Fitzpatrick, né, de 1932, aquilo que eu estou dizendo, ó, na década de 30. Então, o que ele fez? Ele pegou aleatoriamente 19 empresas falidas e 19 empresas bem-sucedidas, num período compreendendo 1920 a 1929, ou seja, ele começa antes da quebra da Bolsa de Nova York e vai até a quebra da Bolsa de Nova York. Então, ele tem um histórico aí de empresas que vinham e, de repente, as empresas entraram numa situação de dificuldade. E aí ele começou de forma aleatória, né? Geralmente os pesquisadores fazem isso também, de forma aleatória. E estabeleceu padrões mínimos, né? Aqui ele não usou estatística, não usou análise discriminante, simplesmente ele estabeleceu. E aí ele utilizou índice, né? Ou seja, ele pegou o patrimônio líquido sobre o passivo e o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, que esse indicador aqui é bem conhecido nosso, que é o indicador que calcula o retorno sobre o patrimônio líquido, tá? E patrimônio líquido sobre passivo, a gente não chegou a estudar esse indicador, mas é um indicador. Resultado que ele conseguiu. As empresas bem-sucedidas, na maioria, ultrapassaram o padrão que ele definiu, enquanto que as falidas estiveram abaixo. Então, ele conseguiu perceber que a análise poderia, né, desde que ele tivesse um padrão, ela poderia começar a indicar problemas de empresas, ou indicar empresas saudáveis e empresas falidas. Então, é um primeiro estudo que a gente tem notícia, tá bom? Depois nós tivemos aí o estudo de Winokur e Smith, né? É um outro estudo que veio já um pouco mais à frente, né? Aí ele separou, né, 183 empresas falidas entre 1923 e 1931. Ou seja, ele pega um período antes e até um pouco após a quebra da Bolsa de Nova York. Analisou os 10 anos anterior à falência, computou 21 índices das demonstrações contábeis e usando os índices médios de 50% da seleção, ele acabou usando a média, né, de 50% dos índices, né, da amostra que ele fez, da seleção que ele fez. E aí ele percebeu que, à medida que se aproximava do ano da falência, os índices começavam a se deteriorar. Então, ele percebia que a queda nos indicadores, né, estava já apontando que a empresa poderia ter problemas lá na frente. Aquilo que eu comento, e já comentei, quando falou lá sobre a análise de demonstrações contábeis, ou seja, é preciso analisar não só o índice, mas também a sua tendência, né? Ou seja, são coisas que precisam ser analisadas. Sempre a gente analisa os últimos 3 anos. Dentro dos últimos 3 anos, a gente analisa a tendência dos índices, se eles estão melhorando ou piorando, e também se compara isso com padrões, tá? Por isso que existem os padrões. Então, são técnicas que têm que ser utilizadas em qualquer análise. Analisar 3 períodos no mínimo, avaliar a tendência dos índices e também comparar esses índices com padrões, tá? Então, ele percebe que, à medida que a empresa ia se aproximando da sua falência, ele percebia, então, que os índices se deterioravam, né? Ou seja, iam ficando piores. E aí, o melhor preditor de falência que ele chegou à conclusão foi apenas um índice, capital de giro sobre o ativo total, dividido pelo ativo total. Bom, depois teve outro estudo, que é o estudo do Tamaki, né? Outro pesquisador. E aí, Tamaki, ele foi o primeiro a utilizar pesos, né? Então, ele começou a dar pesos aos índices, cuja a soma de pesos era igual a 100.
mas também não era, parece-me assim, com análise discriminante. Então, ele utilizou 6 índices, atribuiu maior peso para o índice lucro, capital e reserva sobre passivo total, ou seja, lucro, capital e reserva nada mais é do que o patrimônio líquido dividido pelo passivo total. Comparou empresas industriais americanas entre 56 e 60. Aí já é um período bem após, né, o problema da Bolsa de Nova York. E aí os resultados obtidos foram o seguinte: 75% das empresas falidas tinham menos de 35 pontos da soma de 100. 50 das falidas tinham menos de 25%. 75 das demais tinham mais de 46 pontos. E 50% das demais tinham mais de 63 pontos. Ou seja, as empresas com problemas, elas somavam, a pontuação era menor, enquanto que as empresas saudáveis, a pontuação era maior. Tá? Então, já começou, então, a perceber que esses pesos acabavam fazendo uma separação entre empresas ruins e empresas saudáveis. As empresas problemáticas apresentavam uma pontuação menor, enquanto as empresas saudáveis apresentavam uma pontuação um pouco melhor. Beaver, né, em 66, né, fez também um estudo, e aí ele utilizou uma amostra de 79 empresas falidas ou inadimplentes com debenturistas, ou seja, debenturistas são credores da empresa, porque emprestaram dinheiro para a empresa através da emissão de debêntures, ou que não pagava dividendos. Né? Então, as empresas tinham problema, não gerava lucro, não gerava caixa, então ela não conseguia pagar, né, a dívida e também não pagava dividendos aos acionistas, além daquelas falidas. Pegou o período de 1954 a 64, ou seja, pegou aí 10 anos, comparou essas 79 empresas falidas com 79 empresas solventes de um mesmo ramo e mesmo volume de ativos. Então, as amostras eram empresas no mesmo patamar, ou seja, com o mesmo volume de ativo, com o mesmo ramo de atividade. Apenas tinha empresas solventes e insolventes. Pegou demonstrativos dessa empresa 5 anos antes da insolvência. Iniciou o estudo com 30 índices, ou seja, começou utilizando 30 índices e depois ele foi reduzindo isso e chegou aí a essa com 5 indicadores apenas. De 30, restou-se apenas 5 indicadores. E aí, quais foram os indicadores? Geração de caixa sobre o dívida total, exigível total sobre ativo total, né? Isso aí caramba, é o endividamento geral, capital de giro sobre ativo total e liquidez corrente. Pegou capital de giro líquido menos estoques dividido por desembolso e desembolso operacionais previstos, né? E aí ele chegou então à seguinte conclusão: que obteve então 87% de acerto um ano antes da falência, apenas com 2 indicadores: geração de caixa sobre dívida total e lucro líquido sobre ativo total. Ou seja, com esses 2 indicadores ele conseguia então prever a falência até um ano antes dela acontecer, tá? Porém, ainda não estava utilizando estatística. E aí, o primeiro a utilizar estatística ou análise discriminante foi em 68, Eduardo Altman. Né? Altman, então, foi o primeiro a utilizar a análise discriminante, a desenvolver esse modelo. E aí ele criou, né, o conceito de Z-score e 5 variáveis. E aí ele desenvolveu, então, através da estatística, através da análise discriminante, um Z-score, né? Ou seja, dá um score aqui. Então, aqui está o peso atribuído ao indicador. Esse peso atribuído é dado pela estatística, né? Cada peso aqui a cada indicador. Então, o que é X1, X2, X3, X4, X5? Então, está aqui. O que é X1? O X1 é o ativo circulante menos o passivo circulante, ou seja, o capital de giro líquido, dividido pelos ativos totais. Tá? O que é o X2? O X2 são os lucros retidos dividido pelo ativo total. O X3 é o lucro antes do juro no imposto de renda, que é o lucro operacional, o LAGIR, aqui para nós, e dividido pelo ativo total. X4, o valor de mercado, né, da empresa, ou seja, o valor da empresa em termos do valor das suas ações no mercado, dividido pelo exigível total.
X5, vendas sobre ativo total, tá? É o giro do ativo. O valor do patrimônio, que é o número de ações, vezes o valor de mercado. Isso aqui é o valor de equity, está aqui, ó, valor de equity, tá? Então, o valor de equity é quantas ações a empresa tem, qual é o valor de cada ação no mercado. Multiplicado pelo número de ações é o valor de mercado da empresa. Se eu quiser saber o valor da Petrobras hoje, em termos de mercado, eu pego o valor da ação, as ações PN e o valor da ação ON da Petrobras, multiplico pela quantidade de ações que tem em cada grupo, eu sei, então, qual é o valor de mercado, quanto que o mercado está precificando a Petrobras hoje. Não é o valor dos seus ativos, é o valor das ações no mercado, tá? Se eu quiser saber o valor do Banco do Brasil, eu pego as ações ON do Banco do Brasil, a quantidade que tem, vezes o valor da cotação na Bolsa, naquele dia, naquele momento, é o valor de mercado do Banco do Brasil. É assim que a gente calcula, é uma forma de calcular o valor de mercado bem mais simples, bem mais fácil. Então, observe que esses pesos aqui foram atribuídos pela análise discriminante a cada um desses indicadores, tá? E aí, a soma disso aqui, desses indicadores multiplicado pelos seus respectivos pesos, vai dar um scoring, né? Vai dar um ponto de corte, né? Um ponto de corte, tá certo? Bom, esses foram aqueles realizados no exterior. Aqui no Brasil também foram realizados vários estudos, né? E aí o primeiro estudo que foi desenvolvido no Brasil é o estudo do professor Stephen Charles Kenneth, né? Que é famoso, é um modelo famoso, muito utilizado atualmente, que é chamado termômetro de Kenneth. Kenneth era um professor da USP, né? Na época. Ele, aqui no Brasil, foi o pioneiro a desenvolver um modelo e também utilizou da análise discriminante. E aí ele construiu um modelo que é conhecido até hoje como termômetro de insolvência de Kenneth, né? É muito conhecido com esse nome, tá? Aí ele desenvolveu, usando a análise discriminante, ele chegou, então, nesse fator de insolvência ou nesse score, né? Onde vai dar um score. Então, observe aqui, quando se usa análise discriminante, acontece isso, né, de usar a estatística, a estatística atribui pesos para cada indicador. Tá? Então, ele atribuiu aqui 0,05 para esse indicador, um positivo, 1,65 para esse indicador, positivo esse aqui para esse indicador, negativo para esse e negativo para esse. Aonde? X1 é o quê? É o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. X1. O que é lucro líquido sobre patrimônio líquido? É o retorno sobre patrimônio líquido, que a gente já estudou. O X2, o ativo circulante mais realizável a longo prazo dividido pelo exigível total. O que é isso, X2? O índice de liquidez geral. O que é o X3? X3 é o ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. Que indicador que é esse? É o indicador de liquidez seca, tá? Que a gente já estudou. X4, o que é o X4? É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. O que é isso? Liquidez corrente. X5, exigível total sobre patrimônio líquido. O que é isso? Isso aqui é a participação de capital de terceiro, ou a relação entre fontes de recurso, aí tem vários nomes. Então, a gente estudou isso como participação de capital de terceiro. Ou seja, são todos indicadores já conhecidos aí que a gente tratou ao longo da nossa disciplina. Então, aplicado esses, calculados os índices, pego determinada empresa, calculo esses indicadores, jogo aqui na fórmula, faço a multiplicação por cada peso, faço a soma e a subtração aqui, vai dar um resultado, que ele chama de fator de solvência, mas é um score, vamos assim dizer. Qual a interpretação disso? Então, ele criou aí uma tabela, tá? Interpreta o resultado. Se o resultado for de 0 a 7, a empresa está na faixa de solvência, tá? É solvente. Se o resultado for de 0 a menos 3, existe uma área de indefinição. Não dá para afirmar se a empresa é solvente ou insolvente. Porém, está dizendo, olha, muito cuidado com essa empresa, porque ela pode estar indo para a insolvência ou estar quase ali no limiar, né, entre solvência e insolvência. Solvência e insolvência. Não dá para dizer precisamente. Porém, muito cuidado com essa empresa. Que aí a gente chama isso de área de penumbra, de sombra, aonde não dá para definir. Porque o modelo não dá, ele não consegue fazer isso 100%. Ele vai dizer, olha, isso aqui é solvente e insolvente. Tem uma área de sombra ali que não dá para definir, como se diz, com segurança.
E de -3 a -7, a empresa está na insolvência, né? Ou seja, quanto mais próximo do -0,7, pior a situação da empresa. Quanto mais próximo do 7, melhor a situação da empresa. Tá? Então, essa é a tabela, né? Os pontos de corte, de separação definidos pelo modelo de termômetro de insolvência de Kennedy. Tá? E a gente observa que ele é um modelo que tem como base praticamente, né, os índices de liquidez, porque dos 5 indicadores, 3 são de liquidez, só tem um de rentabilidade e um de endividamento. Então, é um modelo muito baseado na liquidez. Às vezes, ele é um pouco criticado por alguns pesquisadores, porque ele se baseia apenas nos indicadores, muito nos indicadores de liquidez. Tá? Bom, o estudo de Keynes, bom, aqui é uma tabela, né? Isso aqui, inclusive, está no livro do Keynes, é uma tabela aqui como a gente faz para apurar o fator de insolvência, ou seja, pega, calcula o índice, coloca aqui, calcula o índice, coloca aqui, insere os resultados dos índices, já está multiplicando, faz o mais e menos aqui, chega no fator de insolvência. É só uma ilustração, tá? Aí depois do trabalho do Kennedy, nós tivemos um outro estudo que foi desenvolvido acho que eu não sei se na Federal ou na Estadual do Rio de Janeiro, acho que na Federal do Rio de Janeiro, que é o mesmo Altman que desenvolveu aquele trabalho nos Estados Unidos, ele veio para o Brasil, trabalhou com pesquisadores brasileiros e aqui também desenvolveu modelo de previsão de solvência. É o mesmo Eduardo Altman, né, norte-americano, que também veio para o Brasil e acabou também desenvolvendo modelos de insolvência aqui no Brasil. Aí ele pegou 25 empresas falidas e 25 empresas saudáveis, solventes, aplicou aí análise discriminante, porém, né, isso está adaptado a uma realidade brasileira, ou seja, calculou os indicadores dentro da realidade nossa, não da realidade norte-americana, não do jeito que os americanos calculam, e chegou no modelo Z1. Tá? Observa que o modelo aqui ele dá uma constante aqui, peso vezes o x2, peso vezes o x3, peso vezes o x4, peso vezes o x5. E também desenvolveu o Z2, ou seja, desenvolveu dois modelos, né? Onde tem essa constante, peso vezes x1, peso vezes x3, peso vezes x4, peso vezes x5. Então, o que é x1, x2, x3, x4, x5? X1, ativo circulante menos passivo circulante. Ativo circulante menos passivo circulante é capital de giro líquido, dividido pelo ativo total. Não exigível. O que é não exigível? Não exigível é o patrimônio líquido. Tá? É o patrimônio líquido. Porque no passado, aí, antes de 76, o patrimônio líquido era chamado no balanço de não exigível, menos o capital aportado pelos acionistas, ou seja, pegava o patrimônio líquido, tirava o capital, ou seja, então ficava as reservas e lucros retidos, né, dividido pelo ativo total. X3, o LAGIR, né, o lucro antes do imposto de renda, dividido pelo ativo total. Isso aqui, na verdade, é o retorno sobre investimento ou sobre ativo operacional. Patrimônio líquido sobre exigível total e venda sobre ativo total, que é nada mais que o giro do ativo. Tá? Então, esses foram os indicadores utilizados, e com esses indicadores ele desenvolveu dois modelos de previsão de solvência, o Z1 e o Z2. Ponto de separação do Altman, né? Ou seja, o resultado acima de 0,20 indicava empresas insolventes. Abaixo de menos 0,24, empresas insolventes. Ou seja, entre menos 0,24 e 0,20 é a área de incerteza, a área de dúvida ou a penumbra, como no modelo de Keynes. Então, uma área de incerteza ali, tá certo? Com esses modelos, ele conseguiu 88% de acerto para predição de falência até um ano antes de acontecer, e 78% para até 3 anos antes de acontecer a falência. Então, esses foram os acertos, né, conseguidos por Altman naquela época. Só para constar, o modelo de Keynes foi desenvolvido em 1972, tá? Aqui no Brasil. Aí depois, em 76, teve um modelo de Elizabeth,
também usou modelo matemático para decisão de crédito e banco comercial, ou seja, foi um modelo desenvolvido para atender alguma demanda de banco, né? Ou seja, o banco usou isso para decidir, né, se concedia ou não crédito para determinado cliente ou empresa. Utilizou análise discriminante, pegou 99 empresas insolventes e 274 solventes do ramo de confecções. Iniciou com 60 índices, posteriormente reduziu para 38 índices. E aí ele testou, né, esse modelo, ou seja, pegou uma amostra de empresas boas, 27 empresas boas, usando 5 variáveis do modelo dele, né, 5 indicadores, vamos assim dizer, acertou, então, 74%. Com 10 variáveis, 21 empresas, acertou 77%. Com 15 variáveis e 22 empresas, acertou 81,48% de empresas boas. Com empresas ruins, com 17 empresas, com 5 variáveis, acertou 62, quase 63%, com 23 empresas e 10 variáveis, 85%, com 24 empresas, 15 variáveis, 88%. Então, os modelos nunca estão, vamos dizer assim, nunca chega a 100%, ele sempre vai ter uma margem aí, mas é um bom índice de acerto. Isso em 76, o modelo de Elizabeth. Depois, em 78, teve um modelo do professor Alberto Borges Matias, né? O modelo de Matias, que também usou análise discriminante, pegou 100 empresas de diversos ramos e aí chegou nesse modelo usando a análise discriminante. O que é X1 para ele? É o patrimônio líquido sobre ativo total. Pegou aqui o total de financiamentos e empréstimos bancários sobre ativo circulante, fornecedores sobre ativo total, ativo circulante sobre passivo circulante, que é liquidez corrente, lucro operacional dividido por lucro bruto e disponível sobre ativo total. Então, esses foram os indicadores que ele chegou no final e que resultou, por exemplo, no modelo, né, do Matias, né, o modelo de Z-Score. E aí, o software, né, o modelo estatístico, atribuiu peso aí para cada um desses indicadores. Aqui é positivo, aqui é negativo, 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 positivo e positivo. Tem um estudo aí do Pereira, né, de 1982, José Pereira da Silva. Aí ele incluiu aí novos indicadores, trouxe indicadores com maior representatividade, usou o modelo estatístico, e aí ele chegou nesse modelo, que é o chamado modelo Z, né, dele, aí onde ele utiliza isso aqui. Na verdade, essas letras não está dizendo que índice que é. Isso aqui é apenas uma simulação do modelo. Mas ele chegou nesse modelo aqui, onde ele levou em consideração as características setoriais, as características temporais, as características regionais, as características dos índices. Ele levou tudo isso em consideração para desenvolver o modelo. E aí ele classificou, né, teve uma classificação como solvente ou insolvente, aonde o ponto de separação era zero. Ou seja, empresa acima de zero era solvente, e abaixo de zero, negativo, seria empresas insolventes. Né? Está aqui uma sugestão de vídeo para que vocês assistam. É só clicar aqui, o vídeo vai abrir no próprio slide. E aí, o modelo de Pereira, né, ele fez um modelo para indústrias para o próximo exercício. Então, modelo para a indústria para o próximo exercício. Então, esse modelo que ele desenvolveu, isso, deu uma constante aqui, e o que é o E23? Duplicata descontada dividido por duplicatas a receber. O que é o L19? Estoque dividido pelo custo de produto vendido, já que está falando de indústria. O que é o L21? Fornecedores sobre vendas. O que é o L26? Estoque médio dividido pelo custo de produto vendido vezes 360. Isso aqui nada mais é do que o prazo médio de estoques, né?
que é o R13? Lucro operacional mais despesas financeiras dividido pelo ativo médio menos investimento médio. E o R29, que é o último aqui, capital de terceiros dividido por lucro líquido mais 0,1 de imobilizado médio menos correção monetária. Bom, aqui na época ainda tinha correção monetária de balanço, hoje não tem mais. Tá? Então, esse foi um modelo que ele desenvolveu para indústrias, para falência até o próximo exercício. Aí ele desenvolveu um outro modelo também para os dois exercícios, né? Ou seja, modelo para a indústria para os próximos dois exercícios. E aí você tem uma constante aqui, e o que é o E3? O E3 é exigível total sobre ativo total, variação do imobilizado dividido por lucro líquido, mais esse indicador aqui de imobilizado médio, mais correção monetária, mais variação do exigível de longo prazo, que, na verdade, hoje é chamado de passivo não circulante, antes era chamado de exigível de longo prazo, esse é o E9, né? O E10, fornecedores sobre ativo total, o E13, estoque sobre ativo total, o L1, ativo circulante por passivo circulante, isso aqui é liquidez corrente, e o R13 é lucro operacional mais despesas, ativo médio menos investimento médio. Então, ele desenvolveu esses dois modelos para a indústria. Também desenvolveu dois modelos para empresas comerciais, para o próximo período e para os dois períodos seguintes. Então, desenvolveu dois modelos, Z1C, Z2C, né? Onde as variáveis foram essas. Né? Então, utilizou esses indicadores aqui para desenvolver esse modelo. Então, ele desenvolveu dois modelos para comércio e dois modelos para a indústria. Então, dentro da história, dentro da cronologia de modelos desenvolvidos pela literatura, esse modelo foi os últimos a ser desenvolvidos aqui no Brasil, que foi de 1982. De lá para cá não se teve notícia, pelo menos pela literatura, de alguém que tenha desenvolvido um novo modelo de previsão de solvência. Então, desde 1982 para cá, considerando aí, né, esse lapso de tempo, também, de 82 para cá, a gente passou por um período de inflação muito alta. Nós tivemos aí não sei quantas mudanças de moeda, né? Ou seja, mudou muita coisa. A realidade econômica é totalmente diferente hoje. Né? Então, do ponto de vista dos modelos, carece, né, ou carecia, vamos assim dizer, de um modelo de previsão de solvência mais recente. Então, com base nisso, né, pensando dessa forma, porque isso, inclusive, é até um ponto de vista que é colocado pelo Pereira, né, José Pereira da Silva, que ele fala, olha, os modelos de previsão de solvência, eles podem ficar, vamos dizer assim, perder o seu poder preditivo em função do tempo, né, em que eles foram elaborados. Aí você tem mudanças de cenário econômico e várias outras questões que acontecem na economia que pode deixar os modelos, vamos dizer assim, com pouco valor preditivo. Então, ele é categórico em falar isso. Né? E, logicamente, se a gente pegar de 82 para agora, né, nós passamos aí por Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado Novo, Cruzeiro Real e até chegar no Real. Né? Isso enumerando aí o que eu recordo de mudanças de moeda que nós tivemos. Né? Nós chegamos a ter inflação de quase 100% ao mês, em 88, por exemplo, 89. Tivemos plano verão, plano Collor, plano Bresser, plano real, né? Passamos por tudo isso, né? Para quem é mais, vamos dizer assim, mais contemporâneo meu aí, passou por tudo isso. Então, esses modelos são anteriores a tudo isso que aconteceu. Né? Então, há uma necessidade de ter modelos mais recentes. Como a gente não identifica na literatura nenhum modelo recente, o que nós decidimos fazer? Então, decidimos desenvolver o modelo Aranha e Godrige em 2021. Então, o modelo de previsão de insolvência Aranha e Godrige, tá? Que é um modelo desenvolvido também com o uso da análise discriminante. Para isso, nós tomamos como amostra 60 empresas de diversos segmentos listadas na B3, pegamos 60 empresas na B3, dividimos essa amostra em 30 empresas
Pegamos 30 empresas solventes e 30 empresas insolventes. Pegamos empresas. Para cada uma solvente do mesmo ramo. E também com volume de ativos mais ou menos compatíveis. Tá? Então, procuramos empresas de vários segmentos e de vários segmentos. Só que cada uma de insolvente tinha um insolvente do mesmo segmento. Então, dessa forma. E utilizamos para, como se diz, para análise estatística, desenvolvimento do ponto de vista, é necessário um software, né? E aí usamos o SPSS, que é um software da IBM, que foi nos cedido gratuitamente para usá-lo durante 30 dias. E aqui a gente estou deixando aqui essa imagem para vocês entender o seguinte: a gente tem aqui uma amostra, né, uma curva de Gauss aqui, de empresas insolventes e outra amostra de empresas insolventes. Observe que aqui vai calcular a média e o desvio padrão, aqui vai calcular a média e o desvio padrão de cada um. Observe que uma está sobre a outra. Tá? Aqui é a que a gente chama de área de sombreamento. Aqui não dá para dizer se a empresa é solvente ou se a empresa é insolvente, que é o ponto de corte de solvente e insolvente. Quem está nessa faixa aqui, o modelo estatístico não consegue dizer com segurança se ela é solvente ou se ela é insolvente, porque uma sombreia a outra. Pode ver que uma curva passa sobre a outra. Isso aqui que a gente chama de área de penumbra quando se roda o modelo. E aqui a gente tem aqui, ó, X1, X2, X3, e aí vai, né? E aí faz o score, tá? O score aqui, ó. É assim que a gente pode idealizar, né, o que é o modelo de previsão do orçamento. Lógico que aqui só fez análise do desvio padrão, tá? Desvio padrão. Na verdade, a análise discriminante, ela usa algo mais sofisticado para fazer isso, tá? Só para a gente ilustrar. Bom, o trabalho aí de desenvolvimento do modelo Aranha-Godrige, né, foi utilizado, então, essa amostra de empresas, ou seja, empresas solventes e empresas insolventes. Observe que o Boa Safra aqui é compatível com Pome e Frutas, que é do segmento agropecuário. A Casan e a Horizon é de água e saneamento. A BRF e o Minerva, alimentos processados. Metal Leve, Mafrig e Minupar, alimentos processados. Metal Leve e Plasticar Part, né, que seria peças, né, vamos assim dizer, automóveis e motocicletas. Magazine Luiza e Lojas Arapuã. Está no mesmo segmento. Loja Arapuã nem tem mais atividade, mas tem balanço. Tá? Porque é uma empresa que está em liquidação judicial ainda. Tá? Está em processo de recuperação judicial. Né? E foi muito forte, né? Eu lembro há muitos anos dos comerciais da Arapuã, né? Era uma empresa líder de mercado, né? Igual a Magazine Luiza, igual Casas Bahia. Né? Então, tinha até o slogan da Arapuã, ligadona em você, era o slogan dela. Arapuã, ligadona em você. Carrefour, né, e Bombril, comércio e distribuição. MRV e PDG Realty, né, construção civil. Tenda e Rossi, construção civil. Então, assim vai, ó. Cada empresa aqui com uma correspondente do mesmo segmento, e essas empresas têm volume de ativo muito próximos um do outro. Então, essa foi a amostra utilizada: 30 empresas solventes e 30 empresas insolventes, de segmentos variados, porém, sempre tendo essa similaridade entre um e outro, e também de volumes de ativo. Ou seja, para desenvolver o modelo, calculou-se daquelas empresas 16 indicadores. Tá? Aqui foram os indicadores que nós utilizamos para desenvolver o modelo. Então, pegamos indicadores de liquidez, de rentabilidade, de capital de giro, né? E de estrutura ou endividamento. Então, começamos com 16 indicadores. Para cada um, a gente atribuiu uma legenda, X1, X2 até X16. E aí alimentou-se o software com esses indicadores, né? De todas essas empresas. Calculou de cada um esses indicadores. Aí alimenta o software com os indicadores das 30 empresas solventes e a outra coluna indicadores das empresas solventes. Então, calcula da solvente e insolvente e coloca um em cada coluna lá no software. E atribui, né, uma legenda, 0 e 1, né? 0 para insolvente e 1 para solvente, que a gente atribuiu.
roda-se o modelo. E aí o software vai dizendo, olha, esse índice não é bom, a gente exclui. Esse índice tem problema, a gente exclui. Com esse índice dá problema de correlação muito forte, isso leva à situação de multicolinaridade, e aí não é bom para a estatística, exclui. E aí a gente vai excluindo índices até chegar num modelo que consegue ter um bom nível de acerto. E aí a gente acabou chegando na função discriminante ou modelo de previsão de solvência Aranha-Godrige, que foi essa função aqui que a gente chegou. Ou seja, menos 1,068, o software dá isso como uma constante, sempre vai dar uma constante. O X1 é um índice de liquidez geral e atribuiu, então, esse peso, 1,679 positivo. O X9, que é o que sobrou dos 16 índices, é a margem bruta, atribuiu esse peso, menos 0,03. O X12 é o giro do ativo, atribuiu aqui 0,062 de peso. O X3, giro do patrimônio líquido, atribuiu menos 0,04 de peso, e o X15, que é o grau de endividamento, atribuiu um peso aí de 0,001. E aí, então, essa foi, dos 16 indicadores, foram excluídos, então, 11 indicadores, e aí a gente ficou aí com 5 indicadores, que foi aquilo que o software nos apontou como a função mais eficiente para prever insolvência. Tá? E aí, então, com base nisso, a gente atribuiu aí, após a exclusão, né, a gente atribuiu, então, o ponto de separação. Ou seja, mais uma vez, se utiliza estatística aqui para chegar nesses pontos de separação. Existe aí uma técnica estatística utilizando mais o desvio padrão, por exemplo. E aí se chega, então, aos pontos de separação. Então, de menos 5 a 0,12, a empresa, então, é classificada como insolvente. De menos 12 a 0,45 é aquela área que as duas curvas se sobrepõem. Não dá para dizer se a empresa é solvente ou insolvente. E aí a área de dúvida. Então, essa empresa classificada aqui, ela precisa ter um certo cuidado. E de ponto 45 a 5, empresa solvente. Né? Então, esse é o ponto de separação dado aí pelo modelo Aranha e Godrich. E aí o modelo ele foi testado aí para ver se ele é eficiente, tá? Se é um modelo eficiente. Então, utilizando a amostra das 60 empresas para desenvolvimento do modelo, o software, que a hora que rodou, utilizando aí as 5 variáveis finais, ele disse o seguinte, olha, 90% dos casos agrupados foram classificados corretamente. Então, ele estava dizendo, olha, o seu modelo consegue um sucesso de 90% de acerto em, né, classificar corretamente. E a gente observa aqui que as empresas insolventes, que é zero, das 30 empresas, ele classificou corretamente 28 e 2 ele classificou como solvente. E das 30 solventes, ele classificou corretamente 26 como solvente e 4 como insolvente. E aí ele dá, então, um percentagem aí de até 93,3% de acerto para empresas insolventes. Tá? 93% de empresas insolventes foi o acerto. Para solvente, 86,7%. Na média, somando tudo isso, dá 90% de acerto de classificação corretamente. Então, é isso que o modelo, que essa aqui é uma das saídas dada pelo SPSS, que é o software utilizado. Então, ele está dizendo, olha, empresas insolventes, o seu modelo acertou 93%. E para solventes, 86,7%. Na média, dos dados agrupados, ele acerta 90%. Acertou 95%, que é vamos dizer assim, um acerto bem considerável. Se a gente olhar os outros modelos, que acertou 88%, 86%, 60%, 70%. Então, o modelo é bastante robusto. E aí, fizemos um outro estudo, né, utilizando as mesmas 60 empresas, aí comparamos com o modelo de Kennedy, que a gente já viu, do Matias, o Altman Z1, o Altman Z2 e o modelo de Elizabeth, utilizando as mesmas 60 empresas, os mesmos indicadores utilizados aqui nesse estudo.
Aqui nós dissemos que acertamos empresas insolventes, 93%. Então, está aqui, 93,33%. O modelo de Keynes acertou 96%, e o de Matias também 96,67%. O do Altman, 88%, o Elizabeth, 63%, e o Altman Z2, 55%. Ou seja, quando o modelo Aranha e Godrige foi comparado com os modelos existentes, desenvolvidos aqui no Brasil, ele se situou aí num patamar ao nível do modelo de Matias e de Keynes. Então, o modelo se demonstrou, mais uma vez, bastante robusto e com elevado poder preditivo de prever insolvência. Além disso, foi feito um outro estudo. Foi tomada 20 empresas, sendo 10 empresas solventes, 10 empresas insolventes, dentro da listagem da B3. Aí foi de forma sem comparação de atividade e também de volume de ativo. E aí, quando se rodou isso aí, o software conseguiu classificar corretamente 95% das empresas insolventes. Tá? Apenas uma empresa insolvente foi classificada como solvente. As empresas utilizadas, então, foram essas, né? Banco Pan, Ambev, Intelbras, Ampla, Duratex, Embraer, Pagmento, Klabin, Loja ao Norte. As empresas solventes. As insolventes, Mundial, Armas Taurus, Estrela, Nendi Júnior, Corribeira, IGB, Hotéis Autos, Sansui, Jetinice, ou seja, nenhuma tem relação com a outra em termos de atividade. Porém, são empresas solventes e empresas insolventes dentro da B3. E aí, quando aplicou o modelo, ele conseguiu classificar, acertar 95% de empresas insolventes. Apenas uma das empresas foi classificada como solvente e ela era insolvente. Porém, pode-se dizer o seguinte, que essa empresa podia estar muito na área de indefinição e aí você não consegue dizer. E o software acabou jogando lá para o lado da solvente. Porém, essa assim, ou seja, em dois testes utilizados, em três testes, né? Ou seja, na saída da estatística deu 90%, quando aplicou para prever insolvência, acertou 93,33%, e quando utilizado em outra amostra, acertou 95%. Então, o software, até o momento, se mostra bastante robusto e com alto poder de acerto, de predição de insolvência. Faço até um apelo, um desafio para quem quiser desenvolver um TCC, pegar aí novas amostras de empresas e testar o modelo, comparando com os outros existentes, seria muito bom para a gente confirmar se o modelo realmente mantém esse poder preditivo, ou seja, pegar o modelo Aranha-Godrige e comparar aí com os modelos existentes numa nova amostra, né, porque 2021 aqui foi utilizado empresas do ano de 2019, porque a gente não tinha ainda 2020, então utilizou uma amostra de empresas, balanço de 2019. Pegar balanços do ano de 2021 ou 2022, de empresas em situação de insolvência ou recuperação judicial com empresas saudáveis, aplicar o modelo Aranha-Godrige e comparar aí com os modelos existentes para a gente fazer um novo estudo comparativo. É um desafio aí para um TCC aí, caso alguém queira fazer, eu estou à disposição e gostaria muito de orientar um trabalho nesse sentido. E dá um TCC legal, pessoal, sem dúvida nenhuma, e não é difícil de fazer, tá? É bem fácil. Então, é isso que a gente tinha. Então, o próprio Pereira ele coloca isso aqui, ó, limitações do modelo, ou seja, o tempo que o modelo foi feito, isso pode interferir na sua capacidade preditiva. Os modelos não são verdade única, é preciso, além de usar o modelo, analisar outras variáveis, a gente não pode sempre basear só no modelo. O modelo é um indicativo, né? Tem as suas falhas, né? Porque não acerta 100%. Quando vai desenvolver modelos, analisar aspectos regionais e também definir, né, ramos de atividade. Então, isso é o que o Pereira fala. Então, era isso que eu tinha para colocar para vocês, e está aqui, então, as referências que a gente utilizou. O modelo, o livro aí, aquele livro que fala sobre índice padrão, lá também tem um estudo, né, sobre a previsão de insolvência, está também nesse livro, tá? Não é só padrão, não, além da análise econômica financeira como um todo. A Saf Neto trata disso também no seu livro.
aqui a dissertação do Eloir, que é o aluno que desenvolveu o trabalho, no nosso programa, só enfatizando, tá? Esse modelo de estatística multivariada, a construção do modelo Aranha-Godrige foi feita dentro da UFMS, dentro do mestrado da ESAM, ou seja, é um produto da nossa instituição, da onde vocês estudam, tá? Isso aqui é desenvolvido por um aluno do mestrado que eu orientei na época, tá? Então, o Eloir foi o aluno e eu fui o orientador desse trabalho. E ele fez esse trabalho por indicação minha, por sugestão minha, ou seja, gostaria muito de desenvolver um modelo. Você topa fazer? Ele topou e a gente fez. Tá aí o modelo. Até onde a gente analisou, o modelo se parece, se mostra bem, bem robusto, com um alto, elevado índice de eficiência em indicar empresas em solvência. E também aqui o livro do Zé Pereira da Silva, que trata, né, traz esses modelos de previsão de insolvência. Então, é isso aí. Fica aí o desafio para quem quiser fazer um TCC, fazer um estudo do modelo Aranha-Godrige comparado com os outros modelos, numa amostra de empresas de demonstrações contábeis mais recente, de 2021 ou de 2022, ficaria um trabalho bem legal, não é difícil de fazer e eu estaria à disposição para orientar. Fica aí o desafio para quem quiser fazer, tá bom?